Tem uma galera aí que diz que só existem umas 3 ou 4 histórias que são contadas e recontadas com uma mão nova de tinta pra dar a diferença. Aquela escolinha, jornada do herói, 3 atos, rola os créditos. Ou é drama, ou é uma tragédia, ou é uma comédia. Eu acho que esse papo acabou se tornando uma daquelas profecias autorrealizadas. Em muito, o pessoal acaba criando histórias nesses moldes porque no fim do dia é o que os publicitários chamam de case de sucesso. É o miojo do entretenimento, fica pronto em 3 minutos, mal precisa mastigar para engolir e dá câncer. Eu não sei bem em qual desses moldes o Sugata Sanshiro do Kurosawa se encaixa, mas é um dos meus tipos de história favoritos. O jovem indisciplinado que se torna um mestre de um estilo qualquer de arte marcial e ora tem que defender o seu dojo de ataques de dojos rivais, ora tem que ir lá desafiar os rivais para um duelo até a morte por motivos de coisa de homem. Quando esse filme foi lançado, a censura do Japão acabou por cortar um pedação do filme fora, equivalente a uns 17 minutos de filme. E a versão que existe hoje, lançada pela Criterion Collection, é um relançamento da Toho de 53, que achou que o filme merecia continuar existindo, mesmo sem as partes cortadas. Era um pouco difícil encontrar os pedaços de filme perdidos pelos censores do governo, já que quando o filme foi lançado, o Japão estava participando de uma competiçãozinha de quem cospe mais longe, também conhecida como Segunda Guerra Mundial. Enquanto projetos mais pessoais do Kurosawa não eram tão interessantes para o governo, fazia muito sentido para eles deixar que o aspirante a diretor, que já havia provado seus talentos em outros projetos trabalhando como assistente, dirigisse uma obra que exaltasse os valores e artes marciais nacionais do período de guerra. E assim, surgia no mundo o primeiro filme de Akira Kurosawa. Sugata Sanshiro é a história de estilos de artes marciais diferentes entrando em conflito para ver qual é a forma de luta superior. O tradicional e bem estabelecido Jiu-Jitsu ou o novo e então desconhecido Judô. O filme é a adaptação de um livro escrito por Tsuneo Tomita, que era filho do ilustre judoca Tsunejiro Tomita, que por sua vez estudava na primeira escola de judô ao lado de Saigo Shiro, o personagem histórico em quem o Sugata Sanshiro foi baseado. E eu tô falando esses nomes aqui, mas também não faço ideia de quem foram essas pessoas. A informação importante é que o Sugata Sanshiro é meio que uma fanfic baseada em histórias que o filho de um aluno da primeira escola de judô devia ouvir do pai. A história se passa no período da restauração Meiji, época em que se passam também obras como Samurai X, O Último Samurai e, mais importante, aquele spin-off de Ace Attorney que tem o Sherlock Holmes. Era um período de intensa modernização do Japão na segunda metade do século XIX, depois que o Commodore Matthew Perry famosamente forçou o Japão a abrir seus portos para comercializar com os Estados Unidos. E um dos temas do filme é essa luta do velho contra o novo, e é interessante como essas representações se misturam ali. Ao passo que o judô é a novidade, também a arte marcial mais eficiente, ao menos no filme, o maior antagonista da história é um praticante de jiu-jitsu que usa roupas ocidentais. Até fumar ele fuma errado, do jeito dos ocidentais e sem a piteira que gente de bem usa. E a gente sabe que o cara é sangue ruim não só pelo cosplay de Charles Chaplin, mas também porque só alguém morto por dentro usaria uma flor como cinzeiro. O Sanshiro aparece na cidade todo empolgado procurando um mestre de jiu-jitsu, mas por coincidência acaba se juntando a uma escola bem quando a galera dessa escola resolve emboscar um artista marcial charlatão. Aí pra mostrar pro cara quem manda na área, eles resolvem fazer uma emboscada e dar uns sarrafos no mestre falcatrua desse tal de judô. E o resultado...
Já no primeiro filme do Kurosawa, dá pra ver a beleza que ele coloca nos detalhes. Mesmo o mestre de judô, que é considerado quase invencível, tem um pequeno momento de desequilíbrio, mostrando que ele também é humano. Ou sei lá, se pá, só não queriam gastar mais um rolo de filme pra regravar a cena ou ter que jogar os atores na água de novo, mas é mais bonita a outra coisa que eu falei. Depois de ver a surra que os seus colegas tomam, o Sanshiro decide seguir o mestre de judô e treinar no seu estilo. Acho que a cena mais famosa desse filme, que já mostra o tanto que o Kurosawa era criativo para usar a linguagem do cinema, é quando ele resolve bem no comecinho indicar a passagem de tempo depois que o Sanshiro começa a treinar judô. Ao invés de uma montagem com o personagem treinando, ou um letreiro falando tantos anos depois, ele filma um chinelo que o Sanshiro deixa para trás na ocasião em que conhece o seu novo mestre e vai acompanhando o que acontece com esse chinelo ao longo do tempo. Nesse filme ele também faz a estreia de uma das suas marcas registradas, o wipe cut. Essa transição em que uma cena é varrida da tela para dar lugar a outra e que ficaram mais famosas no ocidente quando o George Lucas adotou elas. Depois de aprender a lutar judô, o Sanshiro vai fazer o que todo playboy jiu-jiteiro de academia faz, que é sair na rua puxando briga com qualquer um. Como todo bom filme de artes marciais, o mestre vai lá dar um sarrafo no aprendiz desajuizado e passa um sabão no Sanshiro por usar o judô para fins escusos. Aqui dá pra ver também que o Kurosawa ter estudado pintura realmente rendeu bons frutos. A composição das cenas dos filmes dele eventualmente ia se tornar um bagulho absurdo. Mas no primeiro filme tu já tem uns lampejos disso. Nessa cena, por exemplo, que o mestre tá dando um sermão pro Sanshiro, no fundo, atrás do sensei, a gente pode ver o jardim da casa com árvores e plantas, enquanto atrás do Sanshiro aparecem construções urbanas. O mestre calmo e em harmonia, como a natureza, e o jovem caótico como a cidade que crescia cada vez mais durante o turbulento período Meiji. Ou eu tô lendo coisa que não tem ali, não tem nada a ver, mas é mais bonita a outra coisa que eu falei. Para se fazer perdoar pela sua conduta errada, o Sanshiro faz a única coisa que alguém racional faria, que é pular num tronco no meio do lago e ficar ali parado até se arrepender. É tipo quando prendem o Miyamoto Musashi num sótão por 3 anos até ele virar gente e ser domesticado pelo monge Takuan. E nem duvido que a novela do Musashi do Eiji Yoshikawa tenha inspirado em partes o livro do Sanshiro, já que o Musashi tinha sido publicado em formato de folhetim 10 anos antes. Entretanto, esses valores do guerreiro, artista marcial, parecem ser bastante universais por toda a ficção asiática. Nesse filme tem vários tropos que aparecem muito em animes e a direção do filme às vezes lembra um anime mesmo. Olha essa cena. Tu sempre achou que aquelas cenas de anime em que todo mundo ficava estático era pra economizar na animação, não é? Mal sabia que na verdade era uma escolha estética da direção de arte. Esse filme é o vovô dos filmes de porrada. O filme mais antigo de artes marciais que se tem notícia foi um filme chinês em 2 partes que antecede o Sanshiro em 5 anos. As Aventuras de Fong Sayuk, de 1938, baseado num personagem lendário que já foi interpretado em outros filmes pelo Gordon Liu e pelo Jet Li. Infelizmente, nenhuma cópia do filme sobreviveu e parece perdido para sempre. Então, por WO, o Sanshiro é o primeiro filme relevante de artes marciais da história. Round 1. Ready, go! Tu tem o cara esquálido que aprende a lutar e se torna um grande artista marcial. Tem os rivais invejosos que ficam tentando te derrubar. E tem o vilão descolado que aparece ali pra lutar contigo porque ele disputa o coração de uma donzela. Donzela essa que o protagonista vai esnobar depois de vencer a luta por motivos de coisa de homem. Da mesma forma que o Musashi se recusava a aceitar a sua amada Otsu, que o perseguia Japão afora. Nas histórias japonesas clássicas, o amor romântico
parece que nunca podia ser consumado. Eu cheguei a fazer uma aula de literatura japonesa e lembro da professora dizendo que na literatura clássica japonesa uma história de amor tinha que acabar com os amantes separados e em algum tipo de tragédia para ser considerado uma história de amor. Quando eles ficavam juntos, a história era jogada para a cesta de histórias avulsas. Essa versão do Sugata Sanshiro que a gente tem é realmente prejudicada pelos cortes e muitas vezes parece que as motivações dos personagens são muito pouco explicadas no filme, para além de temos que lutar porque a gente tem que lutar. E para um filme que foi reduzido a menos de 1h30, acontece muita coisa. O Sanshiro mata um cara no duelo, a irmã do defunto tenta assassinar ele, depois ele é desafiado por um velho mestre interpretado pelo grande Takashi Shimura, que para de beber para poder ficar forte e ganhar dele, mas mesmo assim toma uma surra. Aí tem o romance entre o Sanshiro e a filha desse velho, uma subtrama sobre contratos para ver quem vai virar o treinador oficial da polícia e por aí vai. Pode ser que o roteiro original fosse mais coeso e esse filme teve 2 remakes baseados nesse mesmo roteiro que o Kurosawa escreveu, mas eu não consegui achar os filmes pra ver se eles fazem mais sentido. Como eu disse que é um filme de porrada, eu tenho que provar que é um filme de porrada. Quer ver uma cena de luta inesquecível? Tá preparado? Vendo assim, é meio engraçado mesmo e um pouco ingênuo. Mas é aquele confronto em que os 2 adversários ficam se estudando, porque parece que no judô o primeiro que for abaixo, vai abaixo. Eu até fui ver uma luta de judô real pra ver como era e acho que acaba sendo bem fiel mesmo, mas aí entra esse dilema do cinema. Tu quer filmar uma luta como se fosse uma luta de verdade, ou quer filmar ela de um jeito interessante? E mesmo nessas cenas de lutas mais cruas, tem momentos que tentam dar mais impacto e expressividade pra luta, como nas cenas em que arremessam os adversários contra a parede, quebrando a madeira, ou quando o Sanshiro arremessa o velho pro outro lado do tatame. Esses caras estavam inventando o cinema. Quando eles chegaram, era tudo mato. E, por falar em mato, que lugar melhor pra marcar o confronto final do filme que no meio do mato? Esse filme é anime pra caralho. Duelo no meio do mato, começa a bater uma ventania, aquele diálogo básico sobre não terem que lutar e ao mesmo tempo a luta ser inevitável. Depois desse filme, a Toho pressionou o Kurosawa a fazer uma sequência para capitalizar em cima do sucesso do primeiro. Lançado no finzinho da Segunda Guerra, se no primeiro filme o vilão era um japonês que adotava a moda ocidental, Sugata Sanshiro 2 já começa com um marinheiro dos Estados Unidos descendo a porrada no japonês. Entretanto, sendo defendido pelo nosso herói, Sanshiro. O governo japonês deve ter adorado esse filme que, apesar de se passar ainda no período do Imperador Meiji, já podia usar a figura dos Estados Unidos como inimigo. E imagina a cabeça de alguém indo ver esse filme no cinema no Japão na época, 3 meses antes de soltarem a bomba nuclear. O Sanshiro atrai o marinheiro gringo para a beira do porto de Yokohama, e como a gente já viu o primeiro filme, a gente já sabe como isso acaba. Nunca arrume briga com alguém que sabe judô na beira de um rio, mar, lago ou penhasco. Esse é o filme mais antigo que eu tenho notícia que aborda esse tema de combater o invasor estrangeiro com artes marciais tradicionais de um país. Tem uma caralhada de filmes chineses e de Hong Kong sobre isso, e ironicamente muitos deles acabam por ter como invasor a ser combatido justamente o Japão, em qualquer uma das várias vezes que eles invadiram a China desde a Primeira Guerra Sino-Japonesa. O mundo é complicado desse jeito. Nesses casos, é claro, algum estilo de Kung Fu sempre acabava por se provar superior às artes marciais japonesas. O exemplo recente mais famoso sendo o primeiro Ip Man de 2008 com o Donnie Yen, em que no final ele vence um mestre japonês de karatê. Se você quer saber qual é a arte marcial superior, é sempre aquela que o protagonista do filme pratica, seja ela jiu-jitsu, boxe, wushu, judô, karatê ou capoeira. Mas essa vitória sobre o estrangeiro não é só uma vitória de quem é o mais forte. Acaba sendo uma vitória moral e também cultural sobre o invasor. Apesar deles serem mais numerosos e nos bombardearem com sua superioridade militar,
Nossos valores tradicionais e a resiliência do nosso povo se sobressai, ainda que em uma pequena luta entre um renomado artista marcial local e um representante qualquer do invasor militarmente superior, seja os Estados Unidos invadindo o Japão, ou o Japão invadindo a China, ou até mesmo um mestre de capoeira que derruba algum soldado folgado. Quer apanhar, soldado? Quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Eu não consigo deixar de pensar que esse filme provavelmente ainda foi exibido logo depois do fim da guerra e da rendição do Japão, em setembro de 45. E o pequeno momento de catarse que, quando Sanshiro derruba esse soldado dos Estados Unidos, deve ter proporcionado a quem quer que assistisse o filme. Para muita gente no Japão, esse filme deve ter sido uma das primeiras vezes com que tiveram contato com o boxe. E o sucesso posterior de mangás como Ashita no Joe e Hajime no Ippo mostra que o boxe se tornou um esporte extremamente popular ali no período pós-guerra, em que, sob o comando do general MacArthur, muita cultura ocidental foi introduzida e popularizada por lá, dos uniformes escolares de marinheiro que usam até hoje, até o Natal. Voltando para a história do filme, depois que o Sanshiro derruba o marinheiro no porto, ele é convidado a participar de uma luta pela embaixada dos Estados Unidos, o que ele recusa por não lutar apenas para entreter os outros ou por dinheiro, como esses selvagens do Ocidente. Com alguma curiosidade, ele vai lá observar o que está acontecendo. O Sanshiro olha as pessoas ali bebendo, fumando e assistindo aquele esporte bárbaro, com um olhar de desprezo aos costumes degenerados dos ocidentais. Apesar de que ele mesmo curte uma cachaçinha de vez em quando e no primeiro filme saía na porrada bêbado com gente na rua. Depois de decidir que não quer nada com os artistas marciais do ocidente, o Sugata volta pro seu dojo de uma longa viagem que tinha começado no final do primeiro filme. De volta, ele se aclimatiza com seus colegas, entretanto sofre do mesmo mal que o Miyamoto Musashi ou o Saitama. Ele ficou tão forte que ninguém é oponente para ele. Mas como a gente ainda precisa que o filme tenha algum conflito, aparecem no dojo 2 praticantes de karatê para desafiar os judokas. Mas não são quaisquer karatecas, os dois são irmãos do cigarrinho na flor do primeiro filme, que tinha tomado uma surra do Sanshiro. Derrotado o jiu-jiteiro da família, agora é a vez do karatê tentar a sorte. Mas o mestre do dojo se recusa a deixar que os praticantes de judô lutem com eles por considerar que a arte marcial dos dois irmãos é muito impura. De novo, esse filme acaba parecendo um shonen com a aparição dramática dos irmãos karateka, já evidenciando a excentricidade dos dois. Essa tomada que vai filmando um dos irmãos me parece bastante moderna para a época. Outra parte interessante é essa passagem de tempo que o Kurosawa faz de forma diferente que no primeiro filme, com o aluno se apresentando ao Sanshiro dia após dia, enquanto sobe no ranking do dojo. Enquanto a escola de judô prospera, os mestres do karatê começam a emboscar os seus discípulos para tentar provocar uma luta com o Sanshiro. E então ele finalmente decide que tem que começar a dar nós nos pontos. Primeiro, o Sugata entra no ringue de boxe para demonstrar o poder das artes marciais locais e, se os boxeadores do fim do século XIX realmente lutavam desse jeito aí, não valiam muita coisa mesmo. Eu nem sei se esse cara sabia boxe de verdade, até porque eu não entendo nada de boxe, nem arte marcial nenhuma. Mas o que eu acho curioso é que deve ter sido difícil encontrar um ocidental no Japão em guerra para fazer o filme, a não ser que fosse aliado. Então eu me pergunto se esse tal boxeador não pode até ter sido um soldado alemão. Eu fico falando meio na zoeira que essas cenas são engraçadas, mas eu tenho muito respeito por todo mundo envolvido em fazer esse filme acontecer. Não existia um modelo para fazer, ou artistas especializados em coreografias de luta para cinema, ou mesmo referências de filmes antigos. Esse filme era referência. E para um filme pioneiro que estava desbravando esse território, ele acerta muito. Depois de arrebentar a cara do boxeador e
Vale dizer que o Donnie Yen também entra no ringue de boxe para defender a honra das artes marciais locais em Ip Man 2. O Sanshiro vai acabar com os irmãos karatecas. Um dos irmãos dizem que luta como se fosse uma serpente, enquanto o outro tem problemas mentais e é muito agressivo. O Kurosawa nesse filme joga algumas pistas falsas de para onde a história vai ir, e uma das mais interessantes tem justamente a ver com o irmão epiléptico do antagonista. A luta final do filme é muito bonita, e para ter uma ideia do tão precária que era a produção nessa época, o Sanshiro luta descalço na neve e o ator tinha que ficar indo ter os pés aquecidos na brasa entre uma tomada e outra para não congelar. Só de ver esses atores de kimono no meio dessa neve toda, eu já fico tremendo de frio. Tu pode fazer a animação em CGI mais perfeita que você quiser e nunca vai estar à altura desse tipo de trabalho. E eu não falo isso pra cagar em CGI, eu acho que é uma ferramenta muito importante que enriqueceu muito o cinema, mas que é usada em demasia de formas que empobrece os filmes. Mas isso é uma discussão muito longa e batida pra colocar aqui. Na época do Kurosawa era outra filosofia de como se fazia um filme, aquela história da escassez de recursos potencializar a criatividade. Ainda que o cinema do Kurosawa também fosse comercial, não estava tão atrelado às práticas fordistas do cinema atual. E como resultado, a imagem das duas silhuetas se confrontando na neve que a gente tem é espetacular. Depois desse filme, e eu acho que os dois filmes valem a pena ser vistos, fizeram alguns remakes, novas adaptações do livro, um anime, e até hoje o personagem do Sugata Sanshiro é uma figura popular no Japão. Meio como Zorro no sentido de que todo mundo sabe quem é, ainda que não tenham visto nenhuma obra com o personagem. Quer dizer, com exceção dos comerciais da SEGA. Aniwa 体で覚えさせるぞ